Bezat Hashem, Daf Chav Vav, tratado de Tmorá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos na Daf Chav Hei Amud Bet, na sexta linha de baixo. Matnit em Fala Mishnah. Harezu Tmorá Tolá Tmorá Shlamim. A gente já viu várias vezes, estamos no tratado de Tmorá. Vimos a lei da Tmorá, a pessoa pega um animal laico e diz que é substituto do sacrifício. O sacrifício continua santificado e o animal laico se santifica também. O que acontece se a pessoa pega um animal laico e fala que ele é Tmurá da Aulá e Tmurá do Shlamim? Ele tem uma Aulá e um Shlamim lá, diz que o animal laico é Tmurá da Aulá, Tmurá do Shlamim. Então, Arizu Tmurá Torá de Ver Abimir. Fala Abimir, o que a pessoa fala no princípio predomina. Diz que é Tmurá da Aulá, então já é Tmurá da Aulá. Ele todo vai ser sacrificado como Aulá. O que ele falou no final do Tmurat Shlamim não tem como se recair, fala Abimir. Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, Im lachen nitkaven tchila, hoil ve'efshar likro shnei shemot ke'achat, v'rav ka'amin. Fala Rabi Yossi que não. Ele não tem como falar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se a intenção dele já do princípio é que o animal seja Tmurá da Aulá e também Tmurá do Shlamim, mesmo que ele falou uma coisa depois da outra, ele não tem como falar as duas coisas simultaneamente. Fala bem assim, o animal é metade Tmurá da Aulá, metade Tmurá do Shlamim. Ele não tem como ser sacrificado, não é possível sacrificar metade do animal para Aulá, metade para o Shlamim. Mas ele tem essa santidade, metade Aulá, metade Shlamim. O que se faz? Então, esse animal vai ser resgatado. Depois que ele sofre algum defeito, vai ser levado ao pasto. Quando ele se defeituar, ele pode ser resgatado. A pessoa vai transferir a santidade para dinheiro. Com metade do dinheiro ele compra uma aulá, com outra metade ele compra o shlamim. Porém, mas se quando ele falou Tmurá da Aulá, a intenção dele naquele momento é que todo o animal é Tmurá da Aulá. Depois ele se arrependeu e diz que não, Tmurá do Shlamim, o que ele falou Tmurá do Shlamim não é levado em conta mais. O animal já é Tmurá da Aulá. O que disse antes é que se ele tiver a intenção já do princípio que seja também Aulá, também Shlamim, isso acontece. Fala que Amar Rabi Yitzchak, Rabi Yosef, Amar Rabi Yochanan, fala o sábio em nome de Rabi Yochanan. Hakol Modi, todos concordam na seguinte situação. Beomer tachul zu, ve'achar kach tachul zu. Deveria que fosse Lashon Rishon. Numa situação que ele disse, primeiro, que a Tmurá da Aulá se recaia. Depois, que a Tmurá do Shlamim se recaia, todos concordam que a Tmurá da Aulá. O que ele falou no princípio já se recaiu, o animal inteiro é Tmurá da Aulá. Não tem como ter outra santidade depois. Lotachul zu, elaim ken chalta zu. Se ele diz, o animal só vai ser Tmurá da Aulá, se ele também vai ser Tmurá do Shlamim, Tarvai o Kachi. Nesse caso também todos concordam, também Abimir concorda que o animal é metade de Aulá, metade de Tmurá do Shlamim. Ele falou, só vai se recair Tmurá da Aulá se também se recair Tmurá do Shlamim. Então é claro que as duas coisas acontecem, o animal é metade de Tmurá da Aulá, metade de Tmurá do Shlamim. Lo nechleku ela kegon mishnatenu. Disse Rabi Yochanan, a discussão Rabi Meir e Rabi Yossi é só no caso da nossa Mishnah. Qual foi o caso? Da Mar Tmurá Aulá, Tmurá Shlamim. Ele falou, esse animal laico é Tmurá da Aulá, Tmurá do Shlamim. Esse é o caso específico da discussão. Qual é a discussão? De Rabi Meir Savar, Midehava Lemeimar, Tmurá Aulá ve Shlamim. Farmim, ele poderia ter dito que o animal é Tmurá da Aulá e do Shlamim. Ele poderia ter falado dessa forma. Ele não falou assim. Ele falou animal é Tmurá da Aulá, Tmurá do Shlamim. Por que ele não falou Tmurá da Aulá e Shlamim? Então, Farmir, Haverei que Omer, Tachul Zu, Ve'achakach Tachul Zu. Disse Rabi Meir, sabe por que ele falou Tmurá da Aulá, Tmurá do Shlamim? É porque ele quer que uma coisa se recaia depois da outra. Primeiro Tmurá da Aulá se recai, depois Tmurá do Shlamim se recai. Isso como é o caso que a gente falou, Tachul Zu, Ve'achakach Tachul Zu. Que a Tmurá da Aulá se recai, e ele não é todo Tmurá da Aulá, não tem como ter outra santidade depois. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yossi Kasavar, Rabi Yossi discute com Rabi Meir e fala o seguinte: Iamar Tmurá Aulá ve Shlamim, Hava mina Kdusha, Kdusha ve nakreva, Kamash malan. Fala Rabi Yossi o seguinte raciocínio: talvez, sabe por que ele não falou Tmurá da Aulá e Shlamim?
Porque ele pensou, se ele vai falar dessa forma, o animal vai ser metade olá, metade shlamim. E o animal não tem como ser sacrificado. Se ele santificou metade olá, metade shlamim, então o animal vai ter santidade, mas o sacrifício não pode ser feito. Assim a pessoa pensou. Fala Bilsi. Possivelmente ele pensou assim. Então por isso ele falou Tmurada olá, Tmurada shlamim. Porque ele quer que todo animal se santifique como olá e todo animal se santifique como shlamim. Aí a pessoa pensou que nesse caso ele pode sacrificar o animal. Todo animal foi santificado com duas santidades. Não é metade de metade que ele santificou. Então a pessoa, talvez ele pensou errado. Se ele vai falar Tmurada olá e shlamim, então ele santificou metade de metade. Se ele santificar, ele achou tudo como olá, tudo como shlamim, ele vai poder sacrificar. Tu fala, meu, se por isso talvez ele falou Tmurada olá, Tmurada shlamim. Então o que ele falou Tmurada olá, Tmurada shlamim, as duas coisas são levadas em conta, fala Rabiossi. Não é que ele quer que a santidade da olá se recaia primeiro, depois a santidade do shlamim. Ele quer que as duas santidades da olá e do shlamim se recaiam sobre o animal inteiro e simultaneamente. Ah, por que ele não falou Tmurada olá e do shlamim? Porque ele quer que o animal seja sacrificado. Em outras palavras, disse Rabi Meir, por que ele falou Tmurada olá, Tmurada shlamim? Por que ele não falou e do shlamim? Rabi Meir é porque ele quer que uma coisa se recaia depois da outra. Senão ele teria dito Tmurada olá e shlamim. Fala para você que não. Talvez ele teve um motivo porque ele não falou Tmurada da olá e do shlamim. Porque ele pensou que se ele vai santificar dessa forma, metade para uma, metade para o outro, ele não vai poder sacrificar. Por isso ele quer que a santidade da olá e do shlamim se recaiam sobre o animal inteiro simultaneamente. Por isso ele falou Tmurada olá, Tmurada shlamim. Não porque ele quer que uma coisa se recaia depois da outra. Tu fala que as duas coisas acontecem. O animal é metade Tmurada olá, metade Tmurada shlamim e não pode ser sacrificado. Continua. Tana Rabanan fala breve. Haomer be'ema zu chetziat Tmurat olá ve chetziat Tmurat shlamim. Ele diz, esse animal é metade olá, metade shlamim. Kulá tikarev olá de Rabi Meir. Fala Rabi Meir, o que ele falou no princípio predomina, que vai ser Tmurada olá. O animal inteiro já é Tmurada olá e é sacrificado como olá. O que ele falou depois Tmurada shlamim não é levado em conta. והחכמים אומרים, חכמים discutem com Rabi Meir, תראה שתסתאב ותימכר, ואביו בדמי חציית תמורת עולה, ובדמי חציית תמורת שלמים. Fala Rabi que não. Fala Rabi, ele falou, Tmurá da olá, metade Tmurá do shlamim. As duas coisas são levadas em conta. O animal é metade Tmurá da olá, metade Tmurá do shlamim. E o que vão fazer com esse animal? Vão esperar que ele se defeitue. Ele pode ser resgatado, transferir a santidade para dinheiro. Com metade do dinheiro compre uma olá, com outra metade compre o shlamim. Rabi אמר, אם לכך נתכוון מתחילה, הואיל ואפשר להוציא שני שמות כאחת, דבריו קיימים. E Rabi falou a mesma coisa do que Chachamim. É a mesma lei. Então, Rabi Yossi do Rabanan pergunta qual é a diferença entre Rabi Yossi e Chachamim. Explica, Kula Rabi Yossi katan ela. Tudo isso de Chachamim Omrim foi Rabi Yossi quem disse. Rabi Meir falou, o que ele disse no princípio? Que metade é Tmurada olá predomina, a santidade se recai sobre essa metade do animal que é olá e se espalha pelo animal inteiro. Então, mesmo que ele falou depois que metade vai ser shlamim, não é levado em conta. O animal já é olá. Fala Rabi Yossi que Chachamim discutem com Rabi Meir. E Chachamim sustenta como ele, Rabi Yossi, que ele não tem como falar as duas coisas simultaneamente. Que vai ser metade olá, metade shlamim. Ele falou uma coisa depois da outra. As duas coisas são levadas em conta, fala Chachamim, como fala Rabi Yossi, que o animal é metade Tmurada olá, metade Tmurada shlamim, ele vai ser resgatado, etc. Tânia Idach, mais uma breta. Be'ema chetzia olá ve chetzia chatat. A pessoa pegou um animal e disse, o animal é metade olá, metade chatat. Tikarev olá de Rabi Meir. Fala Rabi Meir, como a gente acabou de falar, o que a pessoa falou no princípio predomina. Quando ele falou que o animal é metade olá, a santidade da olá se recai sobre metade e se espalha pelo animal inteiro. Todo animal se santificou como olá. Depois do que ele falou que é metade chatat,
não tem como se recair. Então o animal vai ser sacrificado como Olá, fala Rabi Meir. Rabi Omer, Tamut. Fala Rabi que não. O que ele falou no final também é levado em conta. O animal é metade Olá, metade Hatat. Nesse caso, a pessoa não estava obrigada ao Hatat. A pessoa só está obrigada ao Hatat quando ele peca. E se ele não está obrigado ao Hatat, ele não tem como sacrificar um Hatat de forma voluntária. Não existe Hatat Nedarlah, não existe uma coisa dessa. Se a pessoa está isenta do Hatat e santifica o Hatat, esse Hatat tem que ser deixado para morrer. É como o caso que a gente viu nos domingos passados, Hatat Kipru Balea Beacheret. A gente viu várias vezes, quando a pessoa saiu da obrigação do Hatat com um animal, o outro Hatat sobrou, é de uma pessoa que está isenta do Hatat, é deixado para morrer. Também se a pessoa santifica um Hatat, ele está isento do Hatat, o Hatat é deixado para morrer. Nesse caso que ele disse que o animal é metade Olá, metade Hatat, as duas coisas são levadas em conta. Fala Deus se esse animal tem que ser deixado para morrer. Também tem a santidade do Hatat, de uma pessoa que está isenta do Hatat. É um dos Hatat do método. Veshavim, Beomer Chetzia Hatat Vechetzia Olá Shetamut. Fala Braita, todos concordam. Se ele falou que o animal é metade Hatat, metade Olá, mencionou primeiro metade Hatat, que esse animal tem que ser deixado para morrer. Também Rabi Meir concorda com isso. Porque diz Rabi Meir, o que ele falou no princípio predomina. Falou que o animal é metade Hatat, a santidade do Hatat se recai sobre metade e se espalha pelo resto do animal, e é um Hatat de uma pessoa que está isenta, tem que ser deixado para morrer. Shavin Mani, Rabi Meir, Pshita. Qual é a novidade disso? É claro que Rabi Meir vai concordar. Por que disse a Braita que Rabi Meir concorda nesse caso? É claro que sim. Já vimos que conforme Rabi Meir, o que a pessoa falou no princípio predomina. Tfos Lashon Rishon. Ele falou primeiro que vai ser metade de Hatat. É claro que isso vai predominar. Não mal de tema. Poderia pensar errado. E Lav de Ashmoinan, Havamina Tama de Rabi Meir, Lav Mishum Tfos Lashon Rishon. E Lahainu Tama, Hatat Meurevet Kreva. Eu poderia cometer um erro, fala aqui a Gemara. Eu poderia falar, sabe por que Rabi Meir discutiu com o Rabi Yossi? O caso é, a pessoa falou, o animal é metade Olá, metade Hatat. Disse Rabi Meir, o animal é sacrificado como Olá. Eu poderia pensar que o animal também é metade Olá, também metade Hatat, e é sacrificado como Olá. O sacrifício da Olá é mais grave, o animal todo é queimado. Eu poderia pensar, o animal é metade Olá, metade Hatat, mesmo assim disse Rabi Meir que ele pode ser sacrificado como Olá, como o sacrifício mais grave. Então, afilo que amar Chetzia Hatat, vai amar Chetzia Olá, creva. Então, se Rabi Meir sustenta assim que eu ia entender errado, também se ele falou animal é metade Hatat, metade Olá, ele também é metade Hatat, metade Olá, e pode ser sacrificado como Olá. Assim que eu poderia pensar errado, Kamash Balandelo. Por isso fala para ele aqui, não. O motivo de Rabi Meir é que o que fosse Lashon Rishon, o que a pessoa falou no princípio predomina. Se ele falou que o animal é metade Olá, o animal todo é Olá. Se ele falou, então pode ser sacrificado como Olá. Se ele falou que o animal é metade Hatat, o animal é todo Hatat. A santidade se espalha pelo animal inteiro, é um Hatat. Todo. E não pode ser sacrificado porque a pessoa está isenta. Assim falou a Braita explicando a opinião de Rabi Meir. Como a gente falou, a pessoa não pode sacrificar um Hatat voluntário se ele está isento. Então ele é deixado para morrer. Então ainda fala a Braita. Amar be'emazu chetzia olá be'chetzia shlamim. A pessoa disse, esse animal é metade olá, metade shlamim. Kedoshá ve'na kreva. O animal tem as duas santidades. Essa Braita vai como Rabi Yossi. Ele é metade olá, metade shlamim. E não pode ser sacrificado. Fala Rabi Yossi, a pessoa não tem como sacrificar metade do animal para olá, metade do animal para o shlamim. Então, ele não é sacrificado. O que vai acontecer é que ele vai ser resgatado. Depois que ele sofra algum defeito, alguma fratura, ele pode ser resgatado. E com metade do dinheiro do resgate, a pessoa vai comprar uma olá, com metade do dinheiro do resgate, ele vai comprar o shlamim. O satmura vetmurato kayotzebo. Fala Braita, esse animal é santificado. É metade olá, metade de shlamim. Então é possível fazer tmurá. Você diz o animal laico é substituto desse animal, a tmurá tem santidade. E não pode ser sacrificada assim como o animal principal.
Mani Rabi Yossi. Pshita. Pergunta, qual é a novidade dessa lei? Dessa breita? Essa breita é como Rabi Yossi. Já vimos a opinião de Rabi Yossi. Também o que a pessoa falou no princípio e no final são levados em conta. O animal é metade de Olá, metade de Shlamim. Qual é a novidade? O que essa breita acrescenta ao que a gente viu? Então vamos explicar. De Kedushá vem na Krevat Muratak e Tzrichale. A novidade da breita é com relação a Tmurá. Mal de tema, poderia pensar errado. Neidehi lo Kreva Tmuratak Tikarev. Eu poderia pensar, o animal foi santificado metade de Olá, metade de Shlamim, tem duas santidades diferentes. Não vai ser sacrificado. Eu poderia pensar que a Tmurá, sim pode. Poderia pensar que a Tmurá tem uma santidade só, a santidade da Tmurá. Assim que eu poderia pensar errado que pode ser sacrificado. Kamash malan, mas na idelo krevada avalak dushá de chuya, Tmurata nami mikoach dushá de chuya katia. Fala a breda que não. A Tmurá não pode ser sacrificada. Assim como o animal principal tem uma santidade problemática, é metade de Olá, metade de Shlamim, quando ele fez Tmurá, a mesma santidade passou para Tmurá, metade de Olá, metade de Shlamim. Também uma santidade problemática, por isso a Tmurá não pode ser sacrificada. Essa é a novidade. Eu poderia pensar que a Tmurá é uma santidade só da Tmurá. Fala na breda que não. A Tmurá tem uma cópia da santidade do animal principal. Também é uma metade de Olá, metade de Shlamim. Amar Rabi Yochanan disse Rabi Yochanan. בהמה של שני שותפים, הקדיש חציה שלו וחזר ולקח חציה אחרת, והקדישה. Seguinte caso, tem dois sócios, donos de um animal. Primeiro sócio, ele santificou a parte dele. Cada sócio é dono de metade do animal. O primeiro sócio santificou a metade dele. Depois comprou do segundo sócio a outra metade e santificou a segunda metade. Fala Rabi Yochanan Kedushá ve'na kreva ve'osa tmurá ve'tmuratá kayotze ba. Fala Rabi Yochanan, esse animal tem santidade, mas não pode ser sacrificado. Por que não? Fala Rabi Yochanan, a pessoa santificou primeiro a metade dele. Somente essa metade tem santidade. Mas não pode ser sacrificado, porque a outra metade é laica. Não é permitido sacrificar um animal que é metade laico. Assim como é proibido sacrificar um animal laico. Então fala, meu Hanan, a santidade da primeira metade é Kedushat Huyá. É uma santidade que foi rejeitada do sacrifício. O animal se santificou, mas não pode ser sacrificado, então existe uma rejeição aqui. Quando a santidade foi rejeitada, fala Rabi Yochanan, ele se invalida. Mesmo que se depois ele compra a outra metade e santifica, o animal já é rejeitado. Metade da santidade foi rejeitada já do princípio. E o animal não pode ser sacrificado. Diz Rabi Yochanan mais, é possível fazer tmurá desse animal. O animal tem santidade. A tmurá tem a mesma lei do que o animal principal. A tmurá não pode ser sacrificada também. Viramos a página. Shma minat lat. Se vê de Rabi Yochanan 3 novidades. Quais são? Shma minat kedushat damim mitcha. Primeira novidade da kedushat damim. Quando a pessoa santifica um animal inválido para o sacrifício. O animal não recebe kedushat haguf. Não tem santidade corporal do sacrifício. Tem só kedushat damim. A santidade do seu valor. Se a pessoa pega um animal defeituoso, por exemplo, e santifica para o sacrifício, o animal não tem kedushat haguf. Tem só kedushat damim. O seu valor se santificou. O aspecto monetário do animal se santificou para o Bet HaMikdash. Mas não o próprio animal. Ele é inválido. Rabi Yochanan fala o seguinte. Quando o sócio santificou a primeira metade, teve só kedushat damim. Não é possível que metade do animal se santifique e a outra metade continue laica. Então, a santidade da primeira metade é só a santidade do seu valor. E fala Rabi Yochanan, essa kedushat damim foi rejeitada, se invalidou. Então, mesmo que é só kedushat damim, fala Rabi Yochanan, é possível que essa kedushat damim se invalide se foi rejeitada. Eu poderia pensar, diferente de Rabi Yochanan, que só se o animal tem uma santidade corporal do sacrifício e foi rejeitado, se invalida. Se tem uma santidade só do seu valor, eu poderia pensar que não se invalida se ele é rejeitado. Fala Rabi Yochanan aqui sim. Essa é a primeira novidade de Rabi Yochanan.
Outra novidade, que se um animal vivo é rejeitado do sacrifício, ele se invalida também. Quando a primeira metade foi santificada, o animal estava vivo. Mesmo assim, fala Rabbi Yochanan, o animal vivo rejeitado se invalida. Vimos no shur passado a opinião de Rav que discute. Rav diz somente um sacrifício abatido se é rejeitado se invalida. Um animal vivo não. Rabbi Yochanan discute com Rav. Outra novidade de Rabbi Yochanan, que mesmo se na hora da santificação o animal está numa situação rejeitada, ele se invalida. Eu poderia pensar diferente de Rabbi Yochanan, fala Gemara, que só se o animal foi santificado da forma correta, podia ser sacrificado e aí foi rejeitado, ele se invalida. Mas se ele foi já santificado numa situação inválida e a situação melhora depois, eu poderia pensar que ele pode ser sacrificado. Como nesse caso, eu poderia pensar, o animal foi santificado, metade. Não pode ser sacrificado nesse momento, mas depois ele comprou outra metade e santificou outra metade. A situação melhorou, eu poderia pensar que o animal pode ser sacrificado, fala Rabbi Yochanan que não. Mesmo numa situação já que na hora da santificação o animal não pode ser sacrificado, já foi rejeitado, porque só metade dele foi santificado, mesmo que a situação melhore depois, nada muda, o animal não pode ser sacrificado. Amar Abai fala bem. Hakol modim eicha de amar chetzia olá vechetzia maaser. Deveria kol olá kreva. Fala bem, todos concordam nesse seguinte caso. A pessoa disse, esse animal é metade olá, metade dízimo. Todos concordam que o animal é todo olá, é sacrificado como olá. Por quê? Fala bem o seguinte. Quando a pessoa santifica da forma correta o dízimo, não é simplesmente que ele chega num animal e fala que ele é dízimo. Como a gente viu várias vezes, ele coloca os animais da nova cria no curral, os animais vão saindo um a um, ele vai contando, o 10º animal é chamado de dízimo. Essa é a forma certa de santificar um animal como dízimo. O que ele falou aqui é uma forma errada. Chegou para um animal, falou metade olá, metade dízimo, sem nenhuma contagem. Fala bem, então a santidade da olá predomina, porque ele santificou o animal como olá da forma certa e como dízimo da forma errada. A santificação certa da olá predomina, o animal é todo olá. Fala bem também, Rabi Yossi concorda com isso, o animal é todo olá. O que acontece nesse caso? Mais interessante. A pessoa pegou um animal e disse, ele é metade tmurá, metade dízimo. Agora, ele santificou as duas coisas de forma errada. A forma correta da tmurá é que ele disse, o animal laico é tmurá do sacrifício. Aqui ele chegou e falou, o animal é metade tmurá. E falou metade dízimo. Também santificou o dízimo da forma errada, porque não teve nenhuma contagem de animais. O que predomina? Fala bem, tmurá kerevá sheken noeget bechol hakodashim. Talvez a tmurá predomina. Porque a tmurá tem um aspecto mais grave do que o dízimo. O dízimo tem uma lei mais limitada. Ele pega um animal na contagem e diz que é o dízimo. 10º animal que sai do curral é chamado de dízimo. Ele pega um animal laico e como dízimo. A tmurá tem uma situação mais grave, que a pessoa pode aplicar a santidade de qualquer sacrifício a um animal laico. Quando ele faz tmurá, ele está aplicando, fazendo uma atfassá da santidade de qualquer sacrifício a um animal laico. A lei do dízimo é mais limitada, então talvez a santidade da tmurá predomina. Ou talvez não, talvez a santidade do dízimo predomina, porque também tem um aspecto mais grave que a tmurá não tem. O dízimo tem a seguinte lei, que a gente também já viu. A pessoa está com os animais saindo do curral, está contando os animais. Saiu o 9º animal, e ele errou e falou que é o 10º. Esse animal se santificou. Ele falou que o 11º animal é o 10º. Esse animal se santificou também. Mesmo que ele falou isso de forma errada, mesmo que ele disse que o 9º é o 10º e o 11º é o 10º, isso funciona, o animal se santifica. Então é possível santificar como dízimo mesmo um animal que não é dízimo. A tmurá não tem essa lei. Então talvez o dízimo predomina.
Então tem dois lados. Talvez a Tmurá predomina porque se aplica à santidade de qualquer sacrifício, o dízimo não. Ou talvez a lei do dízimo predomina. Quando ele santificou o animal metade de dízimo, talvez isso predomina do que metade de Tmurá. Porque o dízimo tem a lei que a pessoa pode santificar como dízimo, mesmo animal que não é dízimo. Através da contagem, como a gente falou. Então, Teiko Agmará deixa em aberto, não está claro como é que esse animal vai ser sacrificado. Isso fala que Agmará paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver novas Mishnayot, vamos terminar o capítulo também, Bezrat Hashem. Vamos ver quais linguagens servem para Tmurá. Entender melhor o conceito da Tmurá através disso também. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.